Oi, pessoal! Estamos de volta com Diabetes, o nosso normal. E hoje vamos conversar com a doutora Aline, que é endocrinologista, e ela vai falar um pouco com a gente sobre os tipos de insulina. Oi, doutora Aline, tudo bem? Oi, tudo bem? Seja Então, bem-vinda ao nosso canal, doutora. muito obrigada pelo convite. E nós estamos aqui, então, para conversar sobre as insulinas. Hoje em dia, no mercado, nós temos vários tipos diferentes de insulina, cada uma com uma função, né? E eu estou aqui hoje para explicar um pouquinho sobre elas. Antes de tudo, para que fique mais fácil entender sobre essas insulinas, eu gostaria de explicar o que é a insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo nosso pâncreas e ele faz com que a glicose entre dentro da célula para ser consumida, para virar energia, né? É para isso que serve a insulina. E ela é produzida pelo pâncreas de acordo com a necessidade. Mas mesmo que a gente fique em jejum por um tempo bastante prolongado, né, o período da noite, ou se eu esteja, né, realizando por algum motivo, um período de jejum mais prolongado, né, 2, 3 dias, que é o máximo, né, que nós podemos fazer ali de jejum. Então, existirá uma infusão, né, uma produção contínua dessa insulina para o nosso sangue. Tá? Essa insulina será produzida no nosso pâncreas e liberada em microgotinhas, né, aos pouquinhos, para o nosso sangue e vai fazer aquilo que a gente chama de basal. Então, mesmo que a gente não coma, o mínimo de insulina está sendo liberado pelo nosso pâncreas e está impedindo com que a gente faça aquele famoso coma diabético, a cetoacidose, que mais popularmente as pessoas, né, conhecem como coma diabético, garantindo que o mínimo de glicose entre nas células do nosso sistema nervoso central, né, nutra o nosso organismo. Então, é para isso que serve esse basal, né, que é produzido mesmo em jejum. E nos momentos em que se realiza a refeição, o pâncreas ele libera agudamente, né, de uma forma rápida, uma quantidade maior de insulina, que vai, então, cobrir, né, o alimento, a dose que vai entrar rapidamente na corrente sanguínea, né, jogar rapidamente essa glicose para a célula. Então, pensando nessa maneira com que o pâncreas produz e libera na corrente sanguínea as insulinas, é que a indústria farmacêutica produz as insulinas que a gente tem hoje no mercado. Então, a gente tem diversos tipos de insulina, mas basicamente elas podem ser divididas entre as insulinas de ação rápida ou até ultra rápida, né? E as insulinas de ação mais lenta. Então, a gente tem as insulinas mais antigas, né? A insulina regular, que é uma cópia mais fiel ali da insulina humana, né? E em que ela começa a fazer um efeito depois de aplicada ali, uns 30 minutos depois da aplicação dela. Por isso que o ideal é que quem realiza a aplicação da insulina regular faça isso uns 30 minutos, né? Antes de comer, né? Porque ela leva 30 minutinhos ali para começar a fazer efeito. Ela vai ter um pico de ação ali em torno de 2, 3 horas e o final do seu efeito vai ser em torno ali de umas 4 a 6 horas, ela já está terminando o seu efeito. Então, essa era a antiga insulina, né, rápida que a gente tinha, né, e que ficou com esse nome. Mas depois dela, já conseguimos insulinas mais rápidas, né, que vieram ali para o conforto do paciente diabético. Nós hoje no mercado, né, as insulinas ultra rápidas, né, então que vão fazer um efeito mais rápido, a glulisina, a lispro, a asparte, né, que são essas insulinas. Então, elas vão começar a fazer um efeito bem rápido, em 10, 15 minutos elas já estão fazendo efeito. E o pico de efeito delas já ocorre em 1 a 2 horas, né, por isso que elas devem ser aplicadas logo ao comer, né, e com 3 a 5 horas no máximo, o efeito delas já terminou. Por isso elas são batizadas de ultra rápida. Inclusive, mais recentemente entrou no mercado brasileiro uma asparte um pouquinho modificada, né? Que é feito ainda mais rápido.
em 2, 3 minutos ela já tem o início do seu efeito, vai ter um pico de ação ainda mais precoce, né? Então, dando até um conforto maior ali para os pacientes e um controle, para alguns pacientes que precisam, um controle melhor. E aí a gente tem também as insulinas, então, de ação lenta. A insulina mais antiga nesse grupo, né, ficou a insulina EH, né, que é a insulina que hoje a gente fala que é a insulina intermediária, né, porque ela começa a fazer efeito com 1 a 3 horas, ela faz o pico de efeito dela com 5 a 8 horas ali, e depois o efeito dela pode durar ali até 18 horas, mas, né, um efeito mais fraco ali nesse final. Então, a gente normalmente aplica essa insulina em 2, 3 aplicações diárias, né? Porque ela, para fazer um basal, né, precisa de várias aplicações para ter realmente um efeito contínuo, né? Quando ela é utilizada para essa finalidade. E a gente tem as insulinas lentas, realmente, que elas não têm esse pico, elas fazem um efeito plano, né? Elas começam a fazer efeito ali em 90 minutos e algumas delas, né, duram ali até mais. Hoje em dia a gente já tem a insulina ultralenta, que duram até mais de 24 horas, né, como a Deca ali, e que nem necessitam da aplicação exata no mesmo horário, porque como tem esse perfil um pouquinho mais longo, né, permitem ali a gente atrasar um pouquinho na aplicação dela. Mas as insulinas lentas mais utilizadas ali, a glargina, a Detemir, elas, né, já não permitem isso. A glargina, ela tem um tempo de efeito em torno de 24 horas para a maioria das pessoas, né, necessitando de apenas uma aplicação diária. Rara o paciente que acaba necessitando de 2 aplicações dela, porque tem um metabolismo às vezes um pouco mais acelerado dela e esse tempo fica um pouquinho encurtado. E a Levemir, que tem um tempo de ação ali que não chega a completar 24 horas, ou mais ou menos umas 16 horas ali, então precisa realmente de 2 aplicações para que seja feita o basal, né? Então essas são as insulinas que ganharam hoje em dia, né, esse título de lenta. E a gente tem ainda as insulinas que são insulinas combinadas, né? São insulinas que tem um pouquinho de cada insulina. Então, a gente tem as insulinas mix, né? Que tem na mesma caneta de aplicação, no mesmo frasquinho de aplicação, uma insulina lenta e uma insulina, na verdade, não é uma insulina lenta, né? É a mesma insulina, mas modificada para que seja de um efeito mais prolongado, né? Então, ela faz esse efeito lento e um efeito rápido ao mesmo tempo. Só que em doses fixas, em proporções fixas. Então, para alguns pacientes funcionam, para outros não. Tem paciente que não tem como a gente fixar essa proporção, né? Mas alguns pacientes se beneficiam, sim, dessas insulinas mix, né? Que tem esse efeito combinado ali. E a gente tem, no Brasil também, mais recente, ali nesse último ano, voltou para o mercado brasileiro a insulina inalada, que ainda não é tão acessível quanto as insulinas de aplicação normal, ali, subcutânea, mas podem ser utilizadas ali como insulina rápida, né, da forma inalada. Elas vêm em doses mais fixas, elas não têm, né, muitas possibilidades de quantidade de aplicação, que às vezes um pouco o uso dela também, mas para o paciente que quiser, né, existe essa possibilidade da insulina inalada também. São essas as insulinas que a gente tem hoje em dia no mercado, né, sendo comercializadas. A insulina que não foi utilizada ainda, ela deve permanecer em geladeira, tá? A insulina que foi utilizada já, ela até
pode ficar fora da geladeira. Essas insulinas análogas, né, de insulina, né, que são insulinas feitas em laboratório, baseadas na insulina normal, nossa, né, mas com algumas modificações em laboratório para modificar o tempo de efeito dela, né, elas permitem ficar algum tempo fora da geladeira. Só que em temperaturas controladas, né? Elas não podem se expor a temperaturas a maiores de 30 graus. Então, se a gente mora num lugar, né, é melhor deixá-las na geladeira. Mas nesse friozinho que está hoje, por exemplo, né, ela pode ficar o dia inteiro ali fora da geladeira, que não vai estragar. Então, no caso de uma insulina ultra rápida, que a pessoa vai utilizar na refeição, ela pode bem carregar na boca, né, para levar para um restaurante, para levar onde ela for, para o trabalho, e aplicar a insulina onde ela estiver. Só com esse cuidado de não expor ela à luz, né, e ao calor, porque senão ela vai perder o efeito, né, ela vai vencer antes da hora, e aí às vezes a gente começa a ter o diabetes descontrolado ali e não sabe por quê, né, porque ela perdeu o efeito. Né? Nesse sentido, vale lembrar também o tempo de duração do efeito de cada insulina depois de aberta, né? Às vezes as pessoas acham que, né, às vezes sobrou a insulina de um mês para o outro e pode continuar usando a tabaco, que não tem problema. E, na verdade, a aberta, ela pode ser usada em até 30 dias. Depois disso, ela vai perder o efeito. Então, a gente tem que ficar atento nisso também, né? Não pode, né? Terminou os 30 dias de uso, mesmo que a minha canetinha tenha insulina lá dentro ainda, eu vou ter que descartar e começar uma nova, né? A não ser que ela esteja fechadinha dentro da minha geladeira, né? Mas se eu já comecei, se eu já abri ela, né? Eu vou ter que descartar, mesmo que ela tenha bastante ainda. Essa, né, então, é uma canetinha de insulina, né? A gente tem algumas aqui, então, para mostrar, né? Elas são semelhantes, né? E existem o frasco de insulina também, o vidrinho, né? Que eu não tenho aqui a seringuinha, mas o frasquinho que vem com uma quantidade maior de insulina e que a gente vai usar, né, com a seringa. Tem esses modelos de caneta, né, que a gente usa o refil, né, então não são canetas descartáveis, a gente compra o refil e vai trocando o refil conforme eles vão acabando, né? A agulhinha é a mesma que a gente usa, e as canetas que são descartáveis, que quando termina eu jogo fora a caneta, tudo, né? Não guardo nada. Então, as agulhinhas, elas vêm, né? E a gente vai trocando conforme vai fazendo as aplicações, elas são de fácil, né, colocação, é só aqui, né? Elas têm uma outra proteçãozinha, e aí a agulhinha, deixa eu mirar aqui na câmera, ela é bem... Acho que coloca fininha, a mão olha, atrás, quase, assim, só para mostrar a agulha. Quase não dá nem para ver. É tão fininha, né, que nem dá para ver. Então, olha, gente, é uma agulhinha realmente muito pequenininha, né? E ela tem ali em 2 tamanhos, dependendo do tamanho do subcutâneo de cada paciente, né? 4 milímetros e 8 milímetros. Então, ela permite uma aplicação praticamente indolor, né? É muito, muito tranquila a aplicação, principalmente se a gente não ficar reutilizando muito as agulhas, né? Então, não é tão assustador assim, é bem tranquilo mesmo, tá? E aí, a gente, né, só rosquear, né, que troca, né, da mesma maneira, né, nessa caneta, colocar na outra que não é descartável também, tá? E aí, como que nós vamos fazer a aplicação, né? As canetas, elas, né, independente de qual delas, né, elas vêm com esse dosador, né, que a gente girar, né, e escolher a dose que vai fazer, né? Então, aqui, por exemplo, olha, tá? Não sei se dá para ver, né? Mas tá no 8 ali. Tem caneta que gira, né, de 1 em 1, tem caneta que gira de meio em meio, né? Que são doses, às vezes, preferenciais para crianças, né? E aí, onde que a gente vai aplicar a insulina? A gente vai aplicar a insulina no tecido subcutâneo.
Então, as partes do corpo em que a gente pode aplicar insulina, o abdômen, né? Mas a gente vai dar um espaço ali. Às vezes as pessoas mais simples falam aplicar no umbigo, né? Mas não é assim, não tem nada a ver com o umbigo. Na verdade, nós vamos ter que ter uma distância de pelo menos 5 centímetros do umbigo. Então, uma distância ali de 5 dedinhos, no caso dos meus que são fininhos, 4 dedinhos, né? Um dedinho mais grosso. Então, geralmente é essa distância do umbigo, né? Então, mais nas lateraisinhas ali do abdômen, podemos usar o famoso pneuzinho, né? Aplicar ali mais na região das costas ali, né? Também. E na parte do gordinho aqui do braço, né? Do tchauzinho aqui também, é uma área que dá para se fazer a aplicação. E na área externa da coxa, não na virilha, né? Na parte da coxa, ali na parte mais externa, tá? Então, como que nós vamos fazer essa aplicação? Se for essa agulhinha de 4 milímetros, né? Nós vamos fazer, né? Aqui, é que não dá para mostrar, mas eu tenho aqui, né? Não dá para ver, mas tenho aqui a agulhinha de 4 e a agulhinha de 8, né? Se for a agulhinha de 4 milímetros, né? A gente nem às vezes precisa fazer a prega, né? Se for uma de 8 milímetros, nós vamos fazer uma prega, né? Vamos pinçar a pele primeiro, antes de colocar a agulha. E aí a gente faz, então, aquela preguinha, né? No caso dessa agulha de 8 milímetros, que a gente vai fazer para quem é mais gordinho, quem tem um subcutâneo um pouquinho mais grossinho, né? Por mais magrinho, que não tem tanta, né, gordurinha assim, uma agulha de 4 milímetros é suficiente. Então, nós vamos fazer a preguinha quando precisa, né? E colocar a agulhinha bem retinho, 90 graus ali, tá? Já com a dose da insulina pré-selecionada aqui, né? E aí, mantendo a caneta, posso até soltar a prega e vou apertar, né? Eu já apertei aqui, mas, né, só para demonstrar, então, vou colocar retinho e vou apertar até o final, tá? Vou apertar até o final, vou contar até 10, nunca devo tirar imediatamente, porque o tecido subcutâneo ele tem uma resistência, né? A insulina é devagarzinho, então depois que eu apertei até o final ali, eu conto até 10 e depois tiro, né? Então é bem simples ali, tá? Posso, né, se a minha insulina estava na geladeira, posso tirar um pouquinho antes para ela estar em temperatura mais ambiente antes da aplicação, né? Às vezes o jardim, né, pode ser um pouquinho mais incômodo ali na hora que entra, né? Então posso deixar a caneta, se ela estava na geladeira, um pouquinho ali fora para ficar numa temperatura não acima de 30 graus, mas, né, mais temperatura ambiente antes de fazer a aplicação. E, né, fazer a aplicação dessa maneira. O que é importante dizer, que é um erro muito comum também das pessoas, é que elas não fazem o rodízio de aplicação, tá? Eu não posso aplicar toda vez no mesmo lugar, porque isso vai causar uma alteração na minha pele, uma lipodistrofia, que a gente chama, uma espécie de fibrose. E isso tanto dificulta a ação da insulina, quanto vai se tornar feio, né? Porque vão formando pequenos buracos ali na nossa pele, né? Então, a gente tem que fazer um rodízio, a gente não pode ficar aplicando toda hora no mesmo local. Então, o ideal é que a gente aplique uma vez de um lado do abdômen, a outra vez do outro, uma vez no braço, uma vez na coxa, tá fazendo um rodízio de aplicação. Porque quem vai tomar a insulina pode ser que tenha que aplicar várias vezes no dia. Então, a gente tem que fazer esse rodízio. E mesmo quando a gente vai aplicar no abdômen, mais ou menos tentar lembrar onde aplicou, para não aplicar exatamente no mesmo lugar, aplicar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para o lado, né? Um pouquinho mais para baixo, para não aplicar toda hora no mesmo lugar. Senão, esse local vai sofrer essa lipodistrofia, né? E vai ter uma dificuldade de absorção da insulina ali, e às vezes até o controle glicêmico não vai ficar tão bom por conta dessa dificuldade de absorção ali no local. Mas, doutora, então, por que é importante o paciente saber dessa diferença de tempo da ação da insulina, se é de 2 horas, 5 horas, 3 horas? Por que é importante esse paciente saber a insulina rápida, a insulina lenta, ou que função que ela tem no meu corpo? Sim, é importante porque isso permite que eles saibam. Primeiro porque
está usando insulina, né? Porque uma tem que ser aplicada na refeição, outra é aplicada uma vez só por dia, por que não dá, né, para ser uma só e tem que ser duas, né, e não uma só? Isso é uma dúvida muito frequente aqui no consultório. E também para ele saber qual insulina, por exemplo, se ele hipoglicemia, qual insulina que ele aplicou no dia foi a responsável, né? E também para se planejar na sua rotina de alimentação, né? Então, se, por exemplo, eu sei que eu vou fazer uma refeição, né, em um determinado horário, eu tenho que estar ali com a minha insulina, né, para aplicar. Se for uma insulina regular, eu tenho que aplicar antes, né? Então, eu tenho que fazer esse planejamento. Se eu tenho uma insulina ultra rápida, né, o que eu posso aplicar imediatamente antes de comer, mas eu tenho que estar com ela à mão para isso, né? E para saber, por exemplo, planejar a minha atividade física, né? Então, que horário que eu vou fazer essa atividade física, que a insulina que eu vou fazer antes, vou fazer um exercício muito intenso, depois talvez eu tenha que ajustar um pouco a dose dessa insulina diante do exercício, para não ter uma hipoglicemia no meio do exercício, né? Então, é por isso que o paciente tem que saber essa diferença, né? Tem as dúvidas mais corriqueiras, né, do porquê duas insulinas, mas né, na prática é isso, né? O paciente tem que saber o porquê de cada dose. Na NPH, por exemplo, que a gente ainda usa muito aqui no Brasil, né? Mas o paciente acha que se ele acordou bom, ele não precisa mais aplicar aquela NPH de manhã, né? É um erro muito comum. Muito grande, eu acordei com a minha glicose em 90, por que eu vou aplicar a insulina, né? Na justamente para ela continuar boa, né? Exatamente, ela é uma insulina de efeito lento, ela vai demorar para ter um pico de ação, ela vai demorar para fazer efeito. Aquela insulina que eu estou aplicando de manhã, ela vai fazer efeito ali antes do almoço, logo depois do almoço, o seu pico, então, né? E tomando 3 vezes ao dia, a gente faz esse basal que eu te falei, que eu expliquei ali. Então, ela não serve para corrigir aquele momento da minha alimentação ou a minha glicose alta que eu acordei de manhã, né? Então, é um erro muito comum, né? Então, às vezes, saber como a insulina que eu tomo funciona é importante para isso, né? Para a gente evitar esses erros, ter um risco menor de hipoglicemia e um controle mais adequado. Você fala bastante dessa questão, até mesmo voltando a essa questão dos tempos, né? É importante o paciente ele ter o conhecimento do funcionamento que essa medicação tem no seu corpo, mas o acompanhamento, a orientação, as dosagens, isso tem que ser um médico endocrinologista para organizar isso. A gente analisa várias coisas, né? Desde o dia a dia do paciente, da facilidade que ele tem em aplicar a insulina. Tem gente, por exemplo, que tem medo, né, de se auto-aplicar e depende de um familiar para fazer essa aplicação, né? A gente sabe que tem pacientes ali que trabalham, né, que tem, às vezes, né, essa logística de levar a insulina consigo, né? Existem pacientes que precisam das 2 insulinas todos os dias, e tem paciente, por exemplo, DM2, diabético tipo 2, que pode usar um basal e os medicamentos orais domam a glicose dele das refeições, né? A gente tem uma secreção do pâncreas, do próprio pâncreas, ainda para experimentos da refeição, então os remédios ainda funcionam, então a gente vai associar a insulina ao medicamento, né? Então, realmente, é cada caso, né? A gente analisa várias situações de cada paciente. Tem paciente que se encaixa bem, como eu falei, naquela dose fixa, né, da insulina mix. Tem paciente que aquela proporção da insulina mix não é suficiente, eu tenho que usar uma dose muito grande do basal, doses pequenas da insulina ultra rápida, e ao contrário também, né? Então, cada paciente é um paciente, a gente tem que individualizar o tipo de insulina para ele, né? Então, é muito individual, né? A gente vai analisar cada caso, né? E muitas vezes também a gente vai testar uma insulina, vai ver, não, essa talvez não seja a ideal para esse paciente, vamos tentar uma outra, né? Então, é assim. Acho importante as pessoas saberem que
tem várias alternativas no mercado, né? Então, a gente está aí esse ano comemorando 100 anos de insulina, da existência da insulina na indústria farmacêutica, né? Então, acho que é bacana trazer isso também, em que o quanto isso se desenvolveu nesse curto espaço de tempo, que eu acho que 100 anos é muito pouco, mas hoje a gente tem vários tipos de insulina com ações diferentes e que vai conseguir individualizar o tratamento de cada paciente, né? Eu acho que volta ao ponto que a gente está sempre falando aqui no canal, que é as pessoas se responsabilizarem pelo seu tratamento, contar com a tecnologia, com tudo que vem, mas é importante o paciente se apropriar e trazer nas consultas médicas as suas dificuldades, os seus questionamentos, para poder usar a experiência do médico, o conhecimento do médico a seu favor. Muito legal as informações, acho que acrescentou bastante. Se as pessoas tiverem perguntas, mandem aqui no canal, no e-mail do canal ou aqui nos comentários mesmo. Se sintam à vontade para trazer seus questionamentos. A gente repassa os questionamentos para a doutora, que depois nos auxilia nas respostas. E doutora, muito obrigada por compartilhar com a gente aí seus conhecimentos e isso que faz parte da vida do dia a dia do diabético. Eu sou a doutora Aline, sou médica e mãe, adoro o que eu faço, estou aqui, né, sempre disposta a entender o que o paciente está passando e ajudar da melhor maneira possível, né? A gente foi formada para isso e vive isso já há 10 anos, né? Tenho, como eu disse, uma nenê de 1 ano e 9 meses ali que fica me esperando em casa. E eu acho que por tudo isso, né, pela uma profissão que eu adoro, né, e uma família que eu amo, eu sou feliz. E você, quem é?